Bom, boa tarde, meus irmãos. Bem-vindo à Loja Esperança para mais uma atividade. Eu resolvi fazer essa pequena palestra, essa pequena fala sobre o GRS MID, né? Uma breve biografia e a sua relação com o gnosticismo, né? Porque a gente está abrindo um grupo de estudos, né, aqui na loja, que vai tocar os estudos do gnosticismo. E eu achei por bem fazer essa abertura, né? Para as pessoas ficarem sabendo exatamente o que é que se trata, o assunto que a gente vai estudar, e também sobre a pessoa do MID, né? Que foi a pessoa que criou que fez esse livro, e ele é um dos maiores, vamos dizer assim, pilares do começo da divulgação dos trabalhos de gnose no mundo, né? Então vamos começar aqui a exposição. Bem, o nome dele é George Robert Stowe Mead, né? Viveu entre 1863 e 1933. Ele foi um erudito britânico, teosofista, né? Tradutor e escritor cujas contribuições foram fundamentais para o estudo e a compreensão do gnosticismo e das tradições esotéricas antigas. Mead, ele nasceu no Nuneaton, fica na Inglaterra, e demonstrou, desde jovem, um grande interesse por temas religiosos e filosóficos. Ele estudou na prestigiosa St. John's College, em Cambridge, onde se formou em ciências clássicas. Durante sua educação, Mead mergulhou profundamente nos estudos de línguas antigas, incluindo grego, latim e sânscrito, o que mais tarde lhe permitiria traduzir textos gnósticos e esotéricos. Aí eu arranjei essa foto de Nuneaton, na Inglaterra, no tempo mais ou menos em que o Mead vivia, né? Outra fotografia aí também, né? Da cidade, uma visão aérea. Aqui eu também estou mostrando o St. John's College, né? Onde ele estudou. Bom, a carreira dele, né? Após se formar, Mead entrou em contato com a Sociedade Teosófica em Londres. Ele rapidamente se tornou o secretário pessoal de Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, e desempenhou um papel central na disseminação das ideias teosóficas no mundo ocidental. Aí eu botei ao lado aí a fotografia da casa onde funcionou a Blavatsky Lodge, onde Blavatsky morou por um tempo, né? E foi aí que o Mead encontrou com a Blavatsky. E aí também foi feito aqueles estudos esotéricos, que ela formou um grupo de 12 pessoas que iam estudar profundamente o esoterismo e a escola esotérica, né? Foi uma escola esotérica. A loja de Londres ainda é aí, não? Não, é em outro. A loja de Londres se situa em outro local. Inclusive eu tive com o Gianni lá. É no outro local. Esse aí fica em número 17, Lansdowne Road, Holland Park, em Londres. A casa está ainda do mesmo jeito do tempo que ela viveu lá. Totalmente preservada. Impressionante. Então, essa sala aí é a sala da frente da casa, na parte frontal. E essa foto embaixo, pequena, é ela nessa mesma sala, na escrivaninha que ela costumava ficar escrevendo o dia todinho, né? Em atividade. E aí é James Morgan Price, ela e Mead, né? Do lado direito. G.R.S. Mead é particularmente lembrado por seu trabalho pioneiro na recuperação e tradução de textos gnósticos. Durante o final do século XIX e o início do século XX, o gnosticismo era um campo de estudo relativamente obscuro e pouco compreendido. Mead foi um dos primeiros acadêmicos ocidentais
a reconhecer a importância desses textos para a história das religiões e para a compreensão das crenças e práticas esotéricas. Quando ele conheceu Blavatsky, ele foi fazer uma profunda pesquisa, né? Começou a trabalhar no campo do gnosticismo para angariar conhecimento para poder partilhar, né? Isso aí já foi, dizem que isso foi uma sugestão de Blavatsky. Eu não poderia confirmar, mas eu acho que eu vi isso numa determinada literatura da teosofia. Aí eu botei aí os livros, alguns livros que são publicados pela editora Teosófica, né? Episofia já foi feita a tradução, e quem participou desse projeto é Raul Branco, um querido irmão nosso. Apolo de Tiana, né? Também foi publicado, A Vida de Apolônio. Aqui é o hino de Jesus, está aqui, e o Corpus Hermético. Esses estão em inglês. Algumas das suas obras mais importantes incluem Fragments of a Faith Forgotten, que é de 1900, que é o livro que eu traduzi, né? Fragmentos de uma Fé Esquecida, que está aqui, a foto. Um estudo que abrange sobre as seitas gnósticas e suas doutrinas, que forneceu uma das primeiras exposições sistemáticas do gnosticismo para o público ocidental. Outra aqui é The Gnostic John, The Baptizer, é a tradução e estudo dos textos mandeus, um grupo religioso com raízes gnósticas. Esses mandeus eram um grupo de uma seita, né, que tinha essa link com o gnosticismo. Pisofia, que eu acho que muitos conhecem, né, muito embora seja uma obra de difícil approach, né, ela é muito densa, muito simbólica, né, uma das obras gnósticas mais importantes, né, traduzida e comentada por Mide, que explora temas de salvação e iluminação espiritual. Mide também fundou a Quest Society em 1909, um grupo dedicado ao estudo de temas esotéricos e místicos fora dos limites estritos do teosofismo tradicional. A Quest Society se tornou um centro de aprendizado e discussão para aqueles interessados em espiritualidade e esoterismo, ampliando ainda mais o impacto de Mide no campo desses estudos, né? Agora vamos para o legado dele. O trabalho de Mide foi crucial para a revitalização do interesse pelo gnosticismo no mundo ocidental. Suas traduções e estudos abriram caminho para gerações posteriores de acadêmicos que continuaram a explorar e a expandir o entendimento dessas tradições antigas. Embora Mide não tenha sido amplamente reconhecido em sua época, hoje é considerado uma figura seminal no estudo do gnosticismo, tendo resgatado e popularizado textos que poderiam ter permanecido obscuros e esquecidos. A pesquisa que ele fez foi fantástica, né? Ele realmente, pelo fato dele saber tantas línguas e de uma base que entra nesses estudos sânscrito, né? Latim, grego, ele foi longe, né? Foi longe. Mide é lembrado não apenas como tradutor e estudioso, mas como intermediário entre as tradições esotéricas antigas e o pensamento espiritual moderno, influenciando tanto a academia quanto o movimento espiritualista ocidental. Eu coloquei aqui ao lado a estrutura, né, de como é vista o panteão gnóstico, né? A gente, nessa obra que vai ser estudada, a gente vai ver muito disso aí. Aí agora a gente vai falar especificamente sobre o livro, né, que eu traduzi e a gente vai estudar. Fragmentos de uma Fé Esquecida. É uma das obras mais influentes de Mide, publicada pela primeira vez em 1900. Esta obra é um estudo abrangente do gnosticismo, suas origens, crenças, práticas e suas seitas principais, especialmente no contexto dos primeiros séculos do cristianismo. A seguir, a gente vai ver
mais detalhes sobre essa obra. Mead introduz a obra ao gnosticismo, explicando sua relevância histórica e espiritual. Ele argumenta que o gnosticismo não deve ser visto apenas como uma heresia cristã, mas como um movimento religioso e filosófico significativo que oferece uma visão alternativa do cristianismo primitivo e da espiritualidade. Contexto histórico. A obra explora o contexto histórico em que o gnosticismo surgiu, destacando sua interação com outras correntes religiosas e filosóficas da época, como o judaísmo, o platonismo e o zoroastrismo. Mead discute com as ideias gnósticas, como as ideias gnósticas foram influenciadas por essas tradições e como, por sua vez, o gnosticismo influenciou o desenvolvimento do pensamento religioso na antiguidade. Agora a gente fala das principais seitas gnósticas. Mead dedica uma parte significativa do livro à descrição das principais seitas gnósticas, como os valentinianos, os basilidianos, os ofitas e os mandeus. Para cada seita, ele descreve as crenças centrais, práticas e líderes carismáticos, como Valentim e Basílides. Ele também explora as escrituras e textos associados a cada grupo, muitos dos quais foram redescobertos e estudados graças ao trabalho de estudiosos como Mead. Uma parte central da obra é a análise das doutrinas gnósticas, com ênfase em termos como o dualismo, que é a crença em uma batalha cósmica entre o bem e o mal, ou entre o espírito e a matéria. Ele fala do demiurgo, que é a figura do criador do mundo material, geralmente visto pelos gnósticos como uma entidade ignorante e maligna, distinta do Deus Supremo. Aí fala também de Sofia, a personificação da sabedoria divina, muitas vezes associada à queda e à redenção, sendo uma figura central em muitos mitos gnósticos. A gnose, que é a ideia de que a salvação vem através do conhecimento esotérico, que é a gnosis, e não simplesmente pela fé ou obras. Agora a gente fala sobre os textos gnósticos e os testemunhos. Mead compila e comenta vários textos gnósticos antigos, fornecendo traduções e interpretações de passagens-chave. Ele também cita fontes patrísticas e críticas de escritores ortodoxos que se opuseram ao gnosticismo, como Irineu, Tertuliano e Hipólito. Esse enfoque ajuda a contextualizar como o gnosticismo foi percebido e combatido pela igreja primitiva. Ou seja, o gnosticismo não agradava à igreja, né, ortodoxa. Ela abria conhecimentos que a igreja não queria que fossem partilhados com as pessoas, porque exatamente iria contra a própria estrutura da igreja como algo que detém um poder sobre as pessoas, né? A influência que o gnosticismo possuiu. A obra explora e influencia duradoura. A obra explora a influência duradoura do gnosticismo, não apenas nos primeiros séculos do cristianismo, mas também ao longo da história. Mead sugere que as ideias gnósticas tiveram um impacto profundo e contínuo em várias correntes místicas e esotéricas, influenciando movimentos religiosos subsequentes e até a mesma filosofia moderna.
Mead conclui o fragmentos, né, com reflexões sobre a importância do gnosticismo para a compreensão das origens cristãs e da espiritualidade em geral. Ele defende a necessidade de um estudo mais aprofundado e imparcial das tradições gnósticas, argumentando que elas oferecem uma visão rica e diversificada da busca humana por conhecimento espiritual e a salvação. Na virada do século XX, o gnosticismo era uma área pouco explorada, e a obra de Mead ajudou a trazer esse campo à atenção dos estudiosos e do público letrado. Diferente de muitos dos seus contemporâneos, Mead abordou o gnosticismo com uma simpatia e respeito incomuns, tratando-o não como uma simples heresia, mas como um movimento espiritual significativo e profundamente filosófico. A obra forneceu traduções e comentários sobre textos gnósticos que eram difíceis de acessar na época, tornando esses materiais disponíveis para um público mais amplo. Mead utilizou uma abordagem interdisciplinar, combinando história, filosofia e teologia, para apresentar uma visão compreensiva e integrada do gnosticismo. Esse livro continua a ser uma leitura essencial para qualquer pessoa que se interesse pelo assunto de gnosticismo, né? Nas origens cristãs e no estudo das tradições esotéricas. E é amplamente reconhecida como uma das contribuições mais importantes de Mead no campo dos estudos religiosos. Para terminar, eu coletei essa citação aí de John Lennon, né? Na qual ele fala: parece-me que os únicos verdadeiros cristãos eram os gnósticos, que acreditavam no autoconhecimento, ou seja, em se tornarem eles próprios Cristo, em alcançar o Cristo dentro de si. A luz é a verdade. Acende a luz, é melhor para te ver, minha querida. E assim eu encerro nossa pequena fala. Muito obrigado.